Melhor notícia dos últimos dias no Beira-Rio. Vamos falar disso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Já vou te pedindo para curtir o vídeo, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e, cara, compartilhar para outros colorados. E eu quero te falar de JR Cimento, para construir, para reformar. JR Cimento é o lugar. Cara, eles têm entrega própria em todo o sul do Brasil, eles têm tudo que tu precisa para tua obra. Então, antes de sair de casa para comprar alguma coisa, entra no site da JR Cimento, tem no descritivo aqui da live e faz teu orçamento ali que tu não vai te arrepender. A qualidade deles é muito acima da média. Dito isso, vamos falar de Internacional. O Internacional que está no Rio de Janeiro, na capital carioca, joga amanhã à tarde diante do Fluminense, 5h30 da tarde, no maior do mundo, no Maracanã, é onde o Inter enfrenta o Fluminense. O Inter que vem numa situação delicada no Campeonato Brasileiro. E não é absurdamente delicada, mas se perde para o Fluminense pode se complicar. Porque o Vitória joga em casa, daqui a pouco encosta no Inter, e aí o que era uma distância tranquila começa a ficar preocupante da zona do rebaixamento. Eu sempre digo, não é a primeira vez que eu digo isso em vídeo, não que o Inter vá cair para a segunda divisão, mas tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. O Inter que me parece meio desconexo de uma realidade. Vive numa realidade paralela, achando que tá tudo uma maravilha, que tá jogando futebol primoroso. Não tá. O Inter evoluiu com relação ao Inter. O Inter da família Dias evoluiu com relação ao Inter de Roger Machado. Mas é pouco ainda. É pouco ainda e gera uma desconfiança. Bom, entre tantos problemas, e o Inter não cansa de ter problemas, o Inter parece que tem uma roleta, aquela roleta que a gente brincava quando era criança, de girar de problemas. O Inter começa a ter algumas notícias boas. Vamos lá. E a melhor delas, cara, ele não vinha bem. É o Alan Patrick, voltando de lesão. Mas o Alan Patrick é o tipo de cara que pode resolver um jogo quando ele tá a fim de jogar. Ele é o cara diferente, ele é o camisa 10, ele é o craque do time. E está de volta e acrescenta ao time do Inter uma qualidade muito boa. Então, esse jogador pode fazer a diferença no Rio de Janeiro, no Beira-Rio, em qualquer lugar. Mas ele tem que estar afim. Eu não sei se o Alan Patrick vai para o jogo diretamente, muito em função do tempo que ele está parado, ou se ele começa no banco de reservas. Eu acredito que pela situação, até que o Ramon falou na entrevista coletiva lá em Salvador, a necessidade que o Inter tem de contar com atletas para conseguir desenvolver um bom futebol é grande. Então, Alan Patrick, se ele está a 60%, ele tem que começar e sair no momento que precisa sair. Mas ele é um cara diferente. Bom, outra ótima notícia para o Internacional é a volta do Carboneiro, que cumpriu suspensão, está de volta ao ataque do Inter. O Carboneiro que foi o melhor jogador diante do Sport Recife. No ataque colorado ele faz total diferença, porque o Borré ainda existe, né? Se a gente for falar de Borré, a gente passa uma tarde citando o Borré, que não existe como atacante do Internacional. E encaixou muito bem a situação Carboneiro e Vitinho. Com isso, do meio para frente, na parte onde o jogo se decide, né, para o Internacional, a favor do Internacional, o Inter ganha dois grandes reforços, Alan Patrick e Carboneiro. São jogadores que sim podem fazer a diferença no jogo de amanhã e ajudar o Internacional. Até porque com a volta de Carboneiro, o Vitinho volta para o seu lado, para o direito. Lá na Bahia a gente viu muitas vezes o Vitinho pelo lado esquerdo, né? Parece que joga torto. Então, até para encaixar o Borré pela direita. O Inter se prejudica tanto com o Borré que além dele não fazer gol, ele acaba desestruturando o time. Então o Borré é um jogador que tem que ir para o banco a qualquer custo. Bom, voltando, com essas duas voltas, o Inter se fortalece. Porém, lá atrás, o Inter perde um pouco dessa força com o Vitão. O Vitão teve um entorse no joelho e, para nossa sorte, para a sorte do Vitão, e a gente fica muito feliz, não é ligamento cruzado, não precisará passar por cirurgia. Deve ficar fora algumas partidas, recuperando, talvez 3 semanas, mas é uma perda de qualidade absurda, porque a gente olha para o banco de reserva, quem entra no lugar do Vitão? Cleiton Sampaio, uma possibilidade. Ele é, cara, não dá. Ele não é jogador para o Internacional. Ele é um jogador de prateleiras bem abaixo do Internacional. Juninho
é outro que não serve para o Inter. Outra contratação errada. Mas é o que tem, se ele for utilizar o esquema com 3 zagueiros. Para piorar um pouco mais no sistema defensivo, ele perde... Eu não sei se aí é piorar ou... né? Ele não tem o Bernabei. Não tem o Bernabei para essa partida. Levou o 3º cartão amarelo. O Bernabei daquele pênalti absurdo, escandaloso, um pênalti ridículo. Nem na várzea, nem no futebol dos amigos acontece aquele pênalti. E o reserva imediato do Bernabei neste momento era o garoto Alisson, que levou o cartão vermelho no jogo. Com isso, ele levou o Pablo, que estava esquecido no Beira-Rio, estava perdido, levou o Pablo para o Rio. Mas eu acredito que ele comece com o Victor Gabriel na lateral esquerda. Ele já utilizou o Victor Gabriel diante do Juventude. Por sinal, naquele jogo diante do Juventude foi muito mal o Victor Gabriel. E eu elogio o Victor Gabriel porque ele foi muito bem na partida em Salvador, no sistema defensivo. Bom, deve ser isso, mas o Inter perde 2 jogadores do sistema defensivo. Não tem Aguirre do lado direito, tinha o Benítez lá em Salvador, que não deve começar o jogo diante do Fluminense. O Benítez é outro daqueles jogadores que não pode jogar no Inter. Cara, eu já te disse nesse vídeo alguns nomes que não podem mais jogar no Inter. Benítez, Cleiton Sampaio, Juninho, Borré, eu encaro, não pela qualidade, o Borré tem qualidade, mas o Borré não entrega nada, então não pode jogar no Internacional, tá? Ronaldo, cara, é muita gente, o nosso elenco é muito inqualificado em algumas posições, então por isso quando a gente perde tantos jogadores fica difícil montar um time. Bom, o que não é difícil dizer é que o Internacional tem que somar pontos no Rio de Janeiro, para não se complicar. Se eu acredito que vai ganhar do Fluminense, sinceramente não. Mas torço que sim. Se a gente pegar o Inter fora de casa, o Inter fora de casa é um time covarde. É um time que... O Inter até começa bem, toma um gol e desmorona no futebol. Psicologicamente, o Inter é muito fraco. Mas vamos torcer que a gente ganhe do Fluminense no Rio de Janeiro e se afaste. É aquela coisa, a gente ganha uma, nos afastamos da zona. Perdemos uma, tem perigo. Então o Inter precisa se ligar e fazer a coisa acontecer. Dito isso, amanhã de manhã eu já estou no Rio de Janeiro, te trago todas as informações diretamente da capital carioca. Vou te pedir, acompanhe meu Instagram, estou sempre trazendo conteúdo no Instagram dessas viagens. Valeu? Grande abraço, deixa o like, te inscreve no canal, até mais. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?